Silvana Volta entra. Eu já vou fazer uma apresentação rápida dela. A Silvana Frota é fonoaudióloga, doutora em distúrbios da comunicação humana PESP e professora associada do curso de fonoaudiologia da UFRJ. E ela já está aqui. E nós estávamos falando sobre da habilidade auditiva, das habilidades auditivas de um modo geral, né? E aí eu lembro que eu ia dar um exemplo, por exemplo, do teste de fala com ruído, né? Então, o teste de fala com ruído, assim, quando eu faço o teste de fala com ruído, eu busco ver a habilidade de perceber a fala mesmo em condições desfavoráveis. Então, todos os testes, eles estão vinculados com a habilidade que eu estou buscando pesquisar. Então, por exemplo, um outro teste, o teste de código de dígito, eu tenho que integrar a informação da orelha esquerda. Então, eu estou fazendo na versão integração binaural. Então, os testes de processamento auditivo, comportamental, eles têm um objetivo de avaliar o teste com apenas um teste, tem uma bateria de testes. Porque o sistema auditivo, né, tem as vias referentes, e aí para eu acessar de uma forma completa, é necessário que eu escolha uma bateria que contemple diversas. Então, a bateria de processamento auditivo central, ela tem menos as principais habilidades auditivas que a gente, ao longo da nossa live, vai falar. Vai falar, né? Então, tá bom. E qual que é a idade que esse transtorno ele pode se manifestar? Tá. E a gente chama de transtorno do processamento auditivo central ou nós chamamos de distúrbio do processamento auditivo central? Duas perguntas em uma, não foi isso? Primeiro, isso. Qual a idade ideal e qual o termo mais adequado, ok? Isso. Na verdade, as suas duas perguntas são perguntas não polêmicas, mas assim, existem divergências de opiniões, tá? Primeiro, em relação à idade, quando nós começamos a fazer aqui no Brasil, fazia-se também crianças menores de 7 anos, crianças com 5, crianças com 6. Existe no Brasil testes padronizados para essa faixa etária. Porém, se a gente for pegar nos últimos anos, né? Se a gente pegar desde 2005, tá saindo a ASHA, a Academia Americana de Audiologia, a Academia Brasileira de Audiologia, eles estão desenvolvendo guidelines para tentar normatizar isso, estabelecer alguns padrões. E em relação à idade, os padrões internacionais, todos eles sugerem idades de 7 anos para cima, ok? No fórum de 2016 do EIA, 2014, 2015 e 2016, o fórum do EIA, uma parte dele foi destinado a estudar, debater, com um grupo todo de associados, questões relacionadas ao processamento auditivo. E numa dessas, no último fórum, exatamente o de 2016, a sugestão é que, para profissionais que querem fazer com idade inferior a 7, por exemplo, 6 anos, essa avaliação deve ser feita, porém a conclusão não pode ser de transtorno, e sim de indicativo, sugestivo, uma vez que a gente está indo contra uma recomendação internacional da maioria dos guidelines internacionais, tá? Ótimo. Né? Porque 7 anos é uma idade onde já tem uma maturação, já tem um nível de compreensão linguístico para entender a ordem do teste. Segunda pergunta. Você me perguntou da nomenclatura de transtorno ou distúrbio, ok?
Isso. E se é PAC, processamento auditivo, ou processamento auditivo central. Então, nessa publicação de 2016 da ABA, quem tiver interesse está na página da ABA, é o resultado desse fórum, que foi exatamente no ano de 2016, ficou estabelecido usar o termo processamento auditivo central. E por que o central? Porque ele está publicado no DSM, ok? E também ficou estabelecido que o ideal seria usar transtorno. Ah, então desordem, distúrbio está errado? Não, foi uma recomendação, tá? De unificar e tentar utilizar o termo transtorno, porque por ocasião do fórum foi o termo tido como mais adequado. Respondi a sua pergunta? Respondeu. Eu acho muito importante a gente falar disso. Tá ótimo o áudio, a gente está te ouvindo bem. As pessoas estão ouvindo direitinho aí? Sim. Silvana, e é bem bacana a gente falar sobre isso, porque a nossa live é atualidades em processamento, né? Então é bom falar sobre isso, né? Qual é a última recomendação? Silvana, o transtorno do processamento auditivo central pode acontecer em crianças, adultos e idosos? E quais são os sinais e sintomas que costumam aparecer? Ok. Bom, se a gente pensar na população infantil, né, a gente vê que tem uma incidência relativamente grande, de 5% a 7% das crianças podem ter alteração de processamento auditivo. E por quê? Né? Qual seria uma possibilidade ou uma causa? A gente pode pensar na otite média de repetição, né? Aquela criança que tem audiometria, hoje está pior, amanhã está melhor, fica 1-2 anos com aquele líquido na orelha média, disfunção tubária, e aí numa idade onde entrou no processo de formação do código acústico, isso pode gerar uma alteração do comportamento auditivo. Se essa criança não é tratada, ele vai seguir com esse distúrbio, com esse problema, o transtorno do processamento vai continuar, né? E se a gente pensar no idoso, quando eu tenho uma perda auditiva, que eu tenho o tempo alterado, eu vou ter alteração do central. Se a porta de entrada não está ok, quando ele chegar no destino final, eu vou ter uma dificuldade para entender. Então, indivíduos que têm perdas auditivas periféricas, seja de grau leve, moderado, esses indivíduos vão ter alteração do processamento auditivo central. E no idoso, a gente tem essas perdas. Você é conhecedora e sabe que isso é uma realidade. Então, com certeza, eu acho que assim, sempre que tiver queixas relacionadas à não compreensão, a dificuldade de ouvir fala no ruído, a dificuldade de entender quando tem mais de uma pessoa falando, a dificuldade de entender sequências, né, de ordens, vale a pena avaliar o processamento auditivo central. Ótimo. Silvana, tem uma pergunta, tem 2 perguntas já aqui. Eu vou começar pela da Maria Raquel. Primeiro, obrigada pela sua presença, adorei, muito bom te ver. Ela tá mandando um beijo também para você, Sil. Beijo, ela tá perguntando sobre a triagem auditiva. Teste de triagem auditiva, não, é triagem do processamento auditivo, né? Em idosos. Aí a gente já adianta aqui alguma coisa que a gente ia falar mais lá na frente, mas acho bacana aproveitar essa deixa. O protocolo de avaliação do processamento auditivo de quem tem perda auditiva, como é que fica? E no idoso, tem algum protocolo especial? Tem alguma triagem recomendada? Enfim, fala um pouquinho pra gente, por favor. Okay. Bom, Mônica, vamos por parte, né? Antes de a gente começar pelas perdas, quando a gente tem perdas auditivas, a minha bateria tem que levar em conta isso. Então, a bateria vai ter que se adequar ao audiograma. Se eu tenho perdas auditivas nas frequências agudas, por exemplo, eu não vou poder incluir o teste de fala com ruído, porque se ele está alterado,
periférico é responsável por essa alteração, ok? Se eu tenho perdas auditivas, neurosensoriais assimétricas, orelha direita leve, orelha esquerda moderada, eu já não posso incluir os testes de cótico se essas assimetrias são importantes, maiores do que 20 dB. Então, cada caso tem que ser estudado individualmente para saber qual realmente é o protocolo adequado para aquela perda, para aquele audiograma. E isso se reflete assim, até quando eu penso numa criança. Eu tenho uma criança de 8 anos, de 9 anos, mas que ela tem questões de linguagem, que elas têm questões de atenção, atencional, isso também vai refletir na minha escolha do teste. Então, existem umas recomendações do que eu tenho que incluir nessa bateria, mas a minha escolha de qual teste vai depender daquela criança, daquele indivíduo, daquela pessoa que eu vou avaliar, ok? Protocolos de triagem. Na verdade, eu não acho que existe oficial, assim, no Brasil, publicado em algum guideline, uma proposta definitiva de protocolo de triagem, né? Nos fóruns também, principalmente no ano de 2015 da APA, nós paramos para estudar os protocolos que existem lá fora e até teve aqui no Brasil um estudo que foi feito, não está publicado ainda, mas se Deus quiser, em breve a gente está trabalhando nisso, eu estou trabalhando junto com a professora Liliane e assim, é muito provável que nessa triagem o teste de código de dígitos e o teste de padrão de frequência deva entrar, tá? Um teste que é bem importante também para idoso, porque não leva tanto, não é tão afetado pela questão da memória, é o Gain-Noise, né? O GIM. Então, nas questões não auditivas, né? Então, quais questões? Já falei uma nesse instante, por exemplo, a memória, né? Mas se é uma criança, eu tenho que ver a questão da fala, se tem muitas trocas, aí eu já vou ter que limitar os meus testes verbais, a questão da linguagem, se está adequada a faixa etária, porque se não está, se tem um atraso na linguagem, vou ter que adequar a bateria, as questões atencionais, se é uma criança que tem déficit de atenção, eu tenho que ter esse cuidado de fazer o teste em 2 momentos, ou então fazer com eles, ou então não, sempre fazer com ele com medicamento. Se ele é medicado e toma esse medicamento regularmente, é importante que vá na minha avaliação do processamento medicado. E outras questões psicológicas, psiquiátricas, aspectos cognitivos, enfim, as funções executivas de um modo geral têm que ser levadas em consideração para que eu monte essa minha bateria, né? Então, de um modo geral, eu tenho que incluir pelo menos um dos testes que avalie de forma monoaural, né? Eu tenho que incluir testes de códigos, eu tenho que incluir testes de processamento temporal e de integração binaural. Qual teste vai depender do indivíduo que eu vou avaliar? Vai depender das condições que ele me traz em relação à audição periférica, em relação a todos esses fatores que eu coloquei anteriormente. Só assim eu tenho uma avaliação fidedigna. Ai, ótima resposta. Áudio tá bom, gente? Áudio tá bom. Esse foninho que eu tô me olhando aqui de olho fechado, tá me dando nervoso. Mas dá para te ouvir bem. Então vamos lá, só para a gente resumir. Quais são as 3 funções então que a gente avalia? Um teste para integração binaural. Então vou começar pela sequência que eu falei. Tá. Um teste monoaural. Monoaural. Que a gente, o monoaural, uma orelha só, que a gente tem no manual da professora Liliane, né? São testes monóticos, os monoaurais. Um teste dicótico, que é aquele que eu estou avaliando simultaneamente com estímulo nas 2 orelhas.
Então, o processamento temporal, que aí entra duas habilidades bem importantes, que é a ordenação temporal e a resolução temporal. E o último, e a quarta, é a integração binaural. Então, eu vou montar a minha bateria mínima pensando nessas 4 categorias de teste e escolhendo o mais adequado para aquele indivíduo que eu vou avaliar. O que é que eu quero acessar? Qual a condição que ele me traz, né? Se é uma criança que tem, enfim, alterações de linguagem, mesmo com 9 anos, eu não vou incluir, por exemplo, o SSW, ou vou incluir, se eu quiser incluir, eu vou incluir desde que ele não seja definir o que vai definir a minha alteração, meu transtorno. Tá? O SSW é um teste que tem sido muito falado, né, Mônica? Isso. Inclusive, eu queria até te fazer uma pergunta sobre ele, né? O SSW já foi um teste da bateria padrão ouro, inclusive para quem tem perda auditiva, né? Mas existem alguns estudos que dizem que como ele precisa muito de funções cognitivas, como a atenção, por exemplo, ele pode ser usado, obviamente, ele continua tendo seu valor, mas ele precisa ser cuidadosamente interpretado, né? Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho sobre isso. Entendi, vamos lá. Então, é isso mesmo, Mônica. Se a gente pensar, né, os últimos congressos que eu fui fora do Brasil, o teste SSW ele já quase não está sendo mais utilizado. Então, historicamente, vamos lá pensar no SSW. Quando ele foi desenvolvido pelo professor Katz. Como esse seu grupo nosso grupo aqui é de audiologistas, todo mundo conhece o professor Katz, né? É o rei do mascaramento e a gente ama o mascaramento aqui também. Então, e aí ele fez um teste onde foi um dos primeiros testes para avaliar o processamento auditivo central. A carga linguística do teste SSW é muito grande e, além disso, ele tem uma parcela grande de memória. Então, crianças que têm questões linguísticas pode ter alteração no SSW e os demais testes do processamento auditivo normal, ok? Qual a habilidade? O SSW, o que é que eu tenho? 4 palavrinhas, bota fora, pega fogo, sendo que as 2 palavrinhas do meio saem juntas, né? Então, ele que entender uma separado da outra e integrar no final. Mas a memória tá ali, atuando. Mas a gente vai buscar, né? Então, por exemplo, tem um objetivo semelhante de avaliar essa integração binaural. Também são 2. Então, por conta disso, eu também uso menos a memória. Então, se eu faço uma bateria de teste comportamental e quero incluir o SSW, porque eu não, como processo de desmame do SSW no Brasil, algumas escolas, como um teste que vai dizer, né, sempre comparar com dígitos, teste de código de dígitos normal, teste SSW alterado. Será que a questão não é linguística? Será que o peso maior ali da memória não influenciou aquela resposta? Então, tudo isso é importante da gente escolher. Pergunta que as pessoas me fazem frequentemente. É errado eu usar o SSW? Eu sou obrigada a lá. Isso é uma decisão clínica, eu acho que cada um tem que fazer. Mas o que eu acho que é errado é você usar o SSW como preditor. Ele vai dizer se o teste está alterado, porque todos os outros deram normais. Eu não acredito e eu não faço mais assim. Uma outra coisa, teste SSW nunca antes de 9 anos, né? Crianças de 7, de 8 anos, sempre optar pelo dígitos. E assim, eu tenho que usar sabendo das 2005 para cá,
a gente vem amadurecendo muito, né? Que a gente não tinha na época, é a ciência evoluindo. E além disso, Mônica, quando o CATS fez o SSW, era único. Não existia o teste de padrão de frequência, não existia o teste de padrão de duração, não existia nenhum teste para avaliar a resolução temporal, nem o GIM que tem hoje, nem o RGBT, não existia o INLD. Então, ele dava informações e ele era exclusivo. Hoje a gente já tem outros testes que possa avaliar a modalidade auditiva melhor. Então, tem uma escolha melhor. Com certeza, muito obrigada. Resposta completíssima. Opa. Silvana, na semana passada... Gente, me dá um retorno. Tá bom, tô te ouvindo bem. Pelo menos é melhor o som do que a imagem, né? Eu lá no som da coisa. Silvana, na semana passada eu publiquei um post aqui no Instagram que mostrou que em caso de perda auditiva unilateral, o uso efetivo do aparelho auditivo melhorou a localização auditiva, a ordenação e resolução temporais. Você já viu esse resultado na tua prática? E o que você pensa sobre a restauração da habilidade de localização em casos de perda auditiva unilateral? Ok, Mônica. Bom, vamos lá. Para a gente responder a tua pergunta, eu vou fazer uma outra pergunta. Qual é a vantagem de uma audição binaural? Né? Qual é a vantagem de eu ouvir com as duas orelhas? Eu vou ter a localização adequada, que é o efeito sonda de cabeça. Eu vou ter melhor discriminação de fala com ruído, né? Porque vai ser uma função ali do complexo olivar superior ou das vias eferentes, que vai estar atuando na localização temporal. Então, esse efeito de somação da binauralidade, das duas orelhas conversando, das duas orelhas harmonicamente integradas, promove uma discriminação melhor, um processamento auditivo melhor. Então, aí fica fácil a gente ver o seguinte: perdas auditivas unilaterais vai fazer o quê? Vai fazer com que eu perca esse efeito de somação. A minha audição binaural vai diminuir, ok? Então, altera o processamento auditivo. Ok, se eu tenho uma prótese e eu coloco a prótese, faço treinamento auditivo, com certeza eu vou ter melhoras, né? Eu vou ter melhoras por quê? Porque eu vou estar permitindo que chegue no cérebro aquela informação do lado que estava defasado, ou então que chegue com melhor qualidade. E aí vem a sua pergunta, restaura, né? E aí, assim, não dá para responder. Porque vai depender do grau, entendeu? Sim, e em casos leves. E da integração, né, que aquele cérebro é capaz de fazer também, né? Quando a perda é muito grande, é claro que a neuroplasticidade é uma aliada maravilhosa, né? A gente conta sempre com ela. Então, restaura, total eu não sei. Melhora muito, ok? Então, a gente não pode garantir um treinamento que vai restaurar. Por quê? Porque o periférico continua com a questão, né? Ele não é exatamente funcionalmente igual ao outro, mas melhora muito. Então, as habilidades auditivas, todos ali, ó, das vias auditivas referentes, de localização, de discriminação de fala com ruído, de integração binaural, vão melhorar. Logo, ele vai ter menos desconforto em ambientes com ruído, ele vai conseguir discriminar melhor em ambiente com ruído e ele vai se aproximar mais do normal. Se vai normalizar total, a gente não pode afirmar, Mônica, porque são duas questões. A gente recebe gente para treinamento com duas questões. Exemplo 1, quando eu tenho uma disfunção, que é o caso mais comum, por exemplo, uma criança que teve a otite e foi para o treinamento.
Esse caso 1 restaura mais facilmente. Entendeu? O caso Sim, uma privação, né, temporária. Exatamente. O caso 2, eu vou, a neuroplasticidade vai garantir uma grande melhora. Em alguns casos, eu até consigo que os resultados sejam bem próximos ou até iguais. Mas a probabilidade é menor do que somente uma disfunção. Entendeu? Acho que eu fui... Sim, foi ótimo. Sim. Então, assim, perdas unilaterais, com certeza, eu acho que tem que tentar de alguma forma fazer um treinamento, enfim, tentar próteses, né? E aí a gente existe hoje no mercado mais de uma possibilidade, fazer treinamento com prótese para tentar, a partir da neuroplasticidade, ter respostas o melhor possível e tentar restabelecer o melhor possível o efeito de formação binaural. Tá ótimo. Eu acho bacana só pontuar aqui, para não ter nenhuma dúvida, perda auditiva unilateral, quando você tem uma orelha boa, funcional e boa, com limiares bons, e a outra orelha tem limiares piores do que 25 dB. Então, você tem uma perda auditiva de um lado só. Então, quando a gente está falando de perda unilateral, a gente está falando dessa condição. Porque existe também o conceito de perda unilateral, no caso de manacusia, por exemplo, e do outro lado normal, né? Nesse caso, a gente não tem nem como amplificar essa orelha, né? Então, não tem como restaurar, não tem como tentar restaurar, porque não tem resíduo, não tem resposta, né? Então, só para esclarecer aqui. Tem algumas perguntas aqui sobre a avaliação do processamento em crianças com dificuldades de alfabetização. Eu acho que a gente pode marcar uma outra live, né, Silvana, para falar sobre isso, né? Eu vou pedir para quem está colocando eu aparecendo, né? Porque, com certeza. Mas nossa, graças a Deus o áudio tá bem. Vamos lá. Sim. Então, olha só, o processamento auditivo, eles têm, assim, uma relação muito estreita com as questões relacionadas com a leitura e escrita. Por quê? Porque passa pelo processamento fonológico, né? Então, o processamento fonológico, ele vai governar uma série de percepções, né? A duração da vogal, ele vai ser também um preditor da leitura escrita. Então, se eu tenho questões de processamento auditivo, dificuldade de discriminar no ruído, logo eu vou ter questões de linguagem que podem refletir nesse processamento fonológico. E o processamento fonológico está intimamente ligado com a leitura escrita. Então, assim, o que é que a gente vê? Que crianças que têm problemas de dislexia, né, transtorno de leitura escrita, de dislexia, não todas as crianças têm alteração de processamento, mas um número muito grande. No ano de 2004, eu defendi meu doutorado em 2004, hein, gente? Olha aí, olha só. Alguns anos, né? E o estudo foi exatamente com isso. Um grupo de crianças com alteração de leitura escrita e o grupo controle sem. E o que a gente viu era que o grupo com alteração de leitura escrita, com dislexia, 70% tinha alteração concomitante. Então, é um diagnóstico diferencial? Não, não é. É uma comorbidade, ok? Ele tem que trabalhar o processamento auditivo através de exercícios que vai fortalecer, estabelecer conexões sinápticas para aquela habilidade auditiva, ok? Ele tem que fazer mediação fonológica e ele tem que tratar as duas coisas paralelamente. Pode até ser junto na mesma sessão, mas são acessos diferentes. É o mesmo contínuo neurológico, mas são acessos diferentes. Tá ótimo. Sim, esclareceu bem. Eu acho que depois a gente pode explorar melhor esse assunto numa outra oportunidade. A Daniela está perguntando, Silvana, se você conhece o Audibility para triagem. Olha, eu vi algum artigo, mas eu não tenho experiência de utilizar ele, tá? Eu acho que é promissor. Eu vi 2 artigos publicados, mas eu não tenho utilizado ele na rotina, tá?
sendo estudado na Unicamp, já tem artigos publicados. Eu acho que eu vi a Ingrid falando, conversei um pouco com ela, ele está em fase de estudo e eu acho que é promissor como triagem. Mas uma coisa que é clara é que ele não substitui a avaliação, né? Ele é um teste de triagem, enquanto você marca para esclarecer, para talvez selecionar dentro de um grupo grande quais os que vão ser candidatos mais facilmente, quem vai ser o primeiro da fila, mas ele não substitui, né? Eu acho que é bacana, eu estou pensando assim, né? Tá numa fase de estudo bem legal e é um assunto que eu pretendo estudar assim aqui na UFRJ, porque eu acho que a gente tem muito que valorizar os nossos recursos tecnológicos, né? Feitos aqui no Brasil. Então, eu pretendo, exatamente, realizar uma pesquisa num grupo maior na universidade. Ótimo, obrigada. A Cristiana comentou aqui, na verdade fez uma pergunta, mas o dígitos ficou fácil demais na versão em português? Olha só, é o que nós temos de código, sabe? Assim, assim, o que eu acho, o SSW avalia melhor porque ele é mais difícil, mas ele sai do nosso foco. Então, a questão é que o dígitos, quando a criança tem alteração, ele vai dar alterado, né? E outra coisa, se o dígitos é muito fácil, a criança é maior, tem 12 anos, eu tenho o resto da bateria. Eu tenho os testes de ordenação temporal, eu tenho os testes de resolução temporal, eu tenho o teste de integração binaural, que eu posso optar entre o MLD e fusão binaural. Então, a bateria não vai se limitar só no teste de código de dígitos. Ok? Então, assim, esse questionamento existe, mas é o que nós temos atualmente de código sendo enfim, inserido nas baterias. Ele é bastante realizado e entre ele e o SSW, a escolha é o teste de código de dígitos. Inclusive tem um comentário aqui da Roseli, ela escreveu assim: apelo de fonoterapeuta, não deixem de fazer o SSW. É bem isso, né, Silvana? Assim, depende do propósito, né, do objetivo. O SSW, por muitos anos, ele foi a única ferramenta, né? Então, assim, para o terapeuta, para quem trabalha com linguagem, ele também dá uma visão de como está aquela questão. Ele tem um pouco da rima. Então, na verdade, eu não acho que é proibido fazer o SSW, mas eu acho que ele tem que ser feito dentro de um contexto maior. Se eu faço todos os testes com o SSW alterado, ok, vamos fazer uma avaliação linguística, como é que está o semântico, pragmático, os níveis linguístico-fonético, fonológico, talvez a alteração seja linguística. Poxa, então o SSW foi bom, mas o meu objetivo não é ver a linguagem, é ver o auditivo. Então, o foco dele sai muito do que a gente está buscando, né? A gente está mirando na audição, a gente está mirando em habilidades auditivas e muitas vezes outros fatores não auditivos podem influenciar muito, tá, Mônica? Então, assim, o SSW lá fora não é feito mais, mas aqui no Brasil eu acho que depende da escola. As escolas estão ponderando, conversando e resolvendo o que fazer. Eu não acho que eu não acho que seja errado fazer o SSW. Eu acho que é errado fazer o SSW com um procedimento único de avaliação de código. Essa é a minha opinião. Sim. Tem uma pergunta da Fernanda. Alguma dica no uso do RGDT? Ainda não consigo confiar nele. Oi, Fernanda. Olha só, Fernanda, você perguntou para a pessoa errada, porque não errada, eu também tenho a mesma opinião que você. Eu prefiro muito mais fazer o Gap Noise, tá? Então, o Gap Noise e o RGDT, os dois têm o mesmo objetivo. Qual o objetivo? Buscar, pesquisar a habilidade de resolução temporal. Eu uso o Gap Noise, o GI, há 18 anos. Então,
eu já fiz pesquisa com RGDT, já tem estudos comparando os dois, então eu respeito quem usa o RGDT, mas eu, particularmente, minha opinião, prefiro o Gap Noise, tá? Então, se você não confia, meu conselho é que você migre para o GIM, né? Que é um teste fácil, que não vai ter tanta interferência da memória, ele usa muito pouco a memória, pode ser feito em todas as idades, não sofre tanta influência de perda, ok? E vai te dar a possibilidade de avaliar o que você quer, que é a resolução temporal. Mas, gente, sem problema, tem pessoas profissionais que utilizam o RGDT. Então, assim, eu tenho duas opções, eu vou ver qual que eu me identifico. As duas têm o mesmo objetivo, são de autores diferentes, um é do Music e o outro é do Kate, né? Ambos são comercializados lá fora pela Auditec, mas hoje eu acho que no Brasil várias pessoas usam o outro. Ele não vem no nosso manual, da professora Liliane, da professora Eliane Liliane, mas eu acho que tem que usar um dos dois. E aí, assim, a minha escolha é o Gap Noise. Okay? Então, eu acho que você, assim, se não se identifica com ele, não confia, eu também tenho essa sensação, sabe? Que às vezes eu pego as pessoas, as crianças principalmente, dando respostas no RGDT mais aleatórias, ok? E eu tenho usado, às vezes, o RGDT uma versão expandida até para treino. Então, assim, ele é um teste que também pode ser usado de outras formas. Como eu não uso ele para o diagnóstico, eu uso ele até em outras situações. Beleza? Ótima dica essa. Ótimo. Kênia, você perguntou aqui sobre o paciente com perda unilateral de grau severo, né? Que você adaptou o aparelho auditivo. Existe um teste chamado interferência binaural, que é muito bacana. Depois a gente pode conversar, porque sai um pouquinho do tema da live, mas a gente pode conversar no direct sobre isso. Muitas vezes o paciente sente desconforto por conta dessa potência aí. Enfim, aí a gente tem que fazer uma série de análises aí, tá bom? Depois eu posso te ajudar com isso. Vamos lá. Silvana, idosos já apresentam maior dificuldade em reconhecimento de fala no ruído pelo próprio envelhecimento, né? Existe esse comprometimento cognitivo pela idade. Quando tem perda auditiva, essa habilidade pode ficar ainda mais comprometida, né? Pois é, você indica algum cuidado na interpretação dos testes, ou algum protocolo, algum teste específico com essa população? Ok, Mônica, sim. Eu acho que assim, a principal função do teste de processamento auditivo para o idoso é que esse teste ele vai poder ser comparado antes e depois de um treinamento. Se eu tenho um idoso que tem uma perda e que eu vou colocar uma prótese auditiva, o teste de processamento vai me servir como uma régua, como uma métrica para ver o quanto ele melhorou de habilidade, né? Então, óbvio que o teste, por exemplo, SSW, o teste de código de dígitos, o padrão de normalidade é feito para outra população. Os dígitos até tem uma população, um estudo feito com idosos, mas de um modo geral, os testes foram feitos para indivíduos mais jovens. O teste, eu digo, a normatização. Então, eu acho que idoso é válido, em pessoas com perdas é válidas, e vai ser uma excelente referência para comparar pré e pós-terapia. Porque eu parto do seguinte princípio: por que eu faço o teste de processamento auditivo? Por quê? Porque eu quero ver como eu posso ajudar o meu paciente com queixa. Se eu tenho habilidades pobres, isso a gente consegue ver, porque o padrão é 90, ele teve 64, você vê a dificuldade na hora. E eu faço um treinamento de 12 sessões, 8 sessões, 16 sessões, aí eu vou programar de acordo com cada caso, eu vejo uma melhora, né? Mesmo fala com ruído, que ele vai ter sempre prejudicado, não vai dar os 72%,
mas subiu de 48, enfim, para 62, a gente vê uma melhora, a gente vê o treinamento surtindo o efeito desejado naquela habilidade. Então, eu sou muito favorável. E uma outra coisa que eu acho assim, bem importante é você até poder ver, através dos testes de códigos, as diferenças entre as orelhas. Porque, por exemplo, se eu tenho no dígitos a minha orelha direita bem melhor do que a minha orelha esquerda, eu vou precisar fazer um trabalho muito cuidadoso, né? Para quê? Para fortalecer o caminho daquela orelha pobre, ok? Por quê? Porque você acabou de falar, porque eu tenho o risco da interferência binaural. Esse canal auditivo pobre pode afetar o outro que está melhor. E o resultado dele, de fala com ruído, vai cair. Ok? Então, é bem importante, sim, a gente ficar atenta em determinadas questões, né? E sempre utilizar ele com ele mesmo. O exame anterior, pré-treinamento com pós-treinamento. Tá? Essa dica é de ouro. Parece óbvio, né? Mas não é. Eu acho importante a gente lembrar disso. Nem sempre o teste, a avaliação do processamento vai ser só para detectar quais são as habilidades que estão alteradas, né? Às vezes não, ele também serve como padrão de melhora, né? De comparação, indicador, né? De melhora. Então, só eu vou fazer um comentário, eu acho que a gente está pertinho do final. Eu acho que quem tem dúvidas, né, a gente está passando também por um momento de controvérsias do processamento auditivo, que eu acho que isso não vejo nada demais, isso faz parte do amadurecimento. As discussões enriquecem, eu acho que deixa o processamento auditivo mais forte, não mais frágil, né? E assim, o que eu acho importante disso tudo é que você começa a ver o sentido de fazer a avaliação, o diagnóstico do transtorno do processamento, quando você faz o treinamento e vê a melhora na qualidade de vida, né? Então, por que eu faço o teste? Para identificar quais as habilidades que eu vou precisar trabalhar mais. E hoje a gente tem um arsenal maravilhoso de recursos tecnológicos me permitindo fazer um trabalho direto naquela habilidade, né? Através de sites online, enfim, várias aplicativos, dicas, aplicativos. E aí, o que eu vejo? Eu vejo um retorno positivo na qualidade de vida, tá? Então, eu acho que esse argumento é o argumento que sustenta o processamento auditivo, né? Claro, como é um teste comportamental, ele não é puramente auditivo, sofre influência de outros fatores que estão no entorno não auditivo, mas dá ferramentas maravilhosas para um treinamento que é efetivo e que reflete na vida do indivíduo positivamente. Legal. A Janaína perguntou se você utiliza o consoante vogal. Eu não utilizo consoante vogal, tá? Eu não utilizo ele. Uma outra coisa, tá? Eu falei lá no início que a gente tem desde 2005 vários guidelines da ASHA, 2010 Academia, depois tem o britânico, tem o nosso. Todos eles falam de que é importante que as baterias sejam mais curtas, né? Quando nós começamos a estudar, e eu me incluo nisso há 20 anos atrás, a gente fazia 10 testes, 11 testes, né? As crianças às vezes voltavam 3 vezes. Não existe necessidade disso. Eu posso escolher uma bateria que vá cumprir o meu objetivo de forma mais enxuta. Esse é o ideal. Essa é a recomendação em todos os guidelines. Eles têm isso em comum. Ok? Da gente escolher uma bateria adequada para o indivíduo. Com isso faz um número menor de testes, mas tem um resultado mais fidedigno. Ok? Então isso aí assim, já é um consenso, não de qual teste, porque vai depender de vários fatores não auditivos, mas sim que a bateria não precisa ser formada de todos os testes. Então,
Se eu já fiz o código, teste de código de dígito, e já fiz o SSW, que a minha amiga Fono falou que eu não posso largar de jeito nenhum, eu não vou fazer o consoante vogal, senão minha bateria vai ficar extensa, porque só de código eu já fiz 3. Então eu tenho que saber lidar com as escolhas, tá? Da bateria ideal. É isso mesmo. Silvana, última pergunta, porque infelizmente nosso tempo já está acabando. Você vê pesquisas com interface em outras áreas da fonoaudiologia? Porque a gente vê processamento muito ligado à linguagem, à prótese auditiva, mas e voz e outras áreas, como é que tá? Cada vez mais, Mônica, cada vez mais, né? A gente tem, enfim, interface com as questões de fluência, né? Recentemente, a gente fez até um trabalhinho na UFRJ de trabalho de conclusão de curso, bem interessante, onde a gente nivelou o grau da disfluência e avaliou os testes de processamento auditivo, e a gente viu bastante dificuldade na ordenação e na resolução temporal, né? Ordenação e resolução temporal também, ele tem um ponto de interseção com as questões de voz, de afinação, de ritmo. Então, eu acho que o teste do processamento auditivo, ele deve servir para esclarecer vários sinais e sintomas biológicas, que não só a linguagem, e que essa ferramenta, né, ou seja, o resultado do PAC pode ajudar sim. Na verdade, eu não acredito isso como uma causa-efeito, mas sim uma comorbidade, porque as áreas são muito próximas. Então, eu acho que é possível coexistir, por exemplo, a disfluência e a alteração de ordenação e resolução. Como que eu vou trabalhar o meu paciente com a disfluência? Eu vou trabalhar nas duas frentes, né? Trabalhando as habilidades auditivas de uma forma paralela ou prévia e depois trabalhando as questões de fluência de fala. Ok? Perfeito. Márcia, um beijo para você, saudade. Ela tá mandando várias mensagens aqui pra gente, Márcia Cavadas. E, gente, queria agradecer muito